Marco, faço ou não faço contrato quando um cliente chega para iniciar o processo terapêutico comigo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal da comunidade Nobre de Psicologia. Essa comunidade que é uma grande supervisão para a sua carreira, para que você tenha uma carreira lucrativa, para que você viva de psicologia. E o tema desse nosso vídeo de hoje diz respeito a fazer ou não fazer um contrato de prestação de serviço, um contrato formal ali quando o cliente chega para a terapia. O que eu vou te falar é fruto da minha experiência, é fruto dos meus acompanhamentos com as minhas alunas e é fruto do acompanhamento com profissionais que locaram sala comigo quando eu fui dono de clínica. E também é fruto de diálogos que eu tenho com profissionais que são advogados e que também dão um suporte para a comunidade nobre. Então, preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Primeiro, por que fazer um contrato? Quando você faz um contrato, você está formalizando que aquele serviço está sendo entregue e quais são os direitos e as obrigações de todas as partes dentro daquele acordo. Um contrato ele é uma estrutura formal que formaliza aquele acordo que está sendo feito. Quando você chega e diz para o seu cliente que todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, você vai estar disponível para atendê-lo, e isso está no contrato, sim, você precisa estar disponível todas as quartas-feiras às 10 da manhã. Caso aconteça algum problema, é preciso estar previsto no contrato qual vai ser a conduta caso você não consiga estar presente às 10 da manhã. Da mesma forma, caso o cliente não possa estar ali às 10 da manhã. Da mesma forma, quando eu contrato um outro serviço, esse outro serviço ele tem as suas atribuições, ele tem a sua forma de entrega e ele tem os direitos e obrigações de ambas as partes e também tem as cláusulas caso todos os pontos do contrato não sejam cumpridos. No nosso caso, no serviço de psicologia, no serviço de psicoterapia, tem colegas que não fazem contrato por escrito, fica apenas com o contrato verbal, tem colegas que fazem um contrato por escrito, muito bem formal, e tem colegas que fazem tipo um contrato muito simples, que trazem também ali indicações terapêuticas. É como se fosse ali como eu gosto de dizer, um frufruramento do contrato mais formal. Mas também é um instrumento físico onde as duas partes elas assinam. Eu vou te dar a minha opinião e vou te dar aquilo que a advogada que presta suporte para a nossa comunidade também orienta. Segundo ela, mesmo que seja algo impessoal que prejudica a relação, sim, é importante que você faça um contrato físico onde haja assinatura de ambas as partes. Afinal de contas, é um serviço que você está oferecendo para as pessoas. Afinal de contas, esse papel, esse instrumento, ele te resguarda caso aquilo que foi acordado não seja cumprido e também em situações futuras, caso uma das partes queira dizer que algo foi acordado, mas não estava previsto em contrato. Enfim, o contrato ele vem como um instrumento de segurança na prestação de serviço. Isso é uma afirmação que ela diz para qualquer prestação de serviço. Eu concordo com ela. O que me faz também levar em consideração muito forte a possibilidade de você não ser obrigado a fazer um contrato físico, mas ter um contrato verbal no serviço de psicoterapia, é porque o contrato físico ele faz com que a relação terapêutica seja mais impessoal. Óbvio que com isso eu acabo assumindo riscos. Eu acabo assumindo riscos de a pessoa, por exemplo, não pagar o meu serviço, de a pessoa dizer uma coisa e na verdade ter sido acordado outra. Porém, quando eu assumo esse risco, mais do que nunca, eu preciso ser firme. Se algo desse acordo verbal não for cumprido, eu preciso ser firme para que ele seja cumprido. Por exemplo, se o cliente disse que estaria disponível para vir a todas as quartas-feiras às 10 da manhã e eu aceitei, e eu disse para ele que se ele não viesse às quartas-feiras às 10 da manhã eu não teria um outro horário, eu vou ser firme e não oferecer um outro horário, justamente para que aquela relação não fique bagunçada. Então, é muito importante você entender que se não vai assumir ali um contrato físico, por conta da impessoalidade, de certa forma, que é a assinatura de um contrato num serviço de psicoterapia, que envolve uma relação terapêutica, torna, como eu disse, esse processo mais impessoal. Você precisa entender os riscos que você está assumindo e como se posicionar diante deles. Você pode optar por algo mais seguro, mas também gosto de dizer que não é porque você tem um contrato que o contrato impede que você passe por situações desagradáveis. Ele vai ser mais uma norma de conduta de quais vão ser as ações que vão ser passíveis de serem tomadas caso uma regra seja infringida. Ele te dá uma segurança jurídica, só que também ele torna a relação um pouco mais impessoal. Com isso, cabe a você olhar para os dois cenários e ver qual que melhor se adequa à tua realidade. Eu ainda opto nos meus atendimentos clínicos
não fazer um contrato físico? Fico no contrato verbal, assumo os riscos e consigo fazer um bom manejo. Da mesma forma, se você não é como eu, que faz um bom manejo e que sente a necessidade de uma segurança, fazer um contrato físico é super importante.